Olá pessoal! Hoje falaremos sobre as palavras do Papa Francisco, hoje, no dia 2 de fevereiro. Deixe nos comentários notícias que você tem interesse e gostaria de ver por aqui. Estamos sempre melhorando o canal e a sua opinião é sempre bem-vinda. Lembre-se de curtir e compartilhar. Agora vamos para as notícias. O Papa. A comunhão dos santos mantém unida a comunidade de fiéis na terra e no céu. A comunhão dos santos é a Igreja. Isso significa que a Igreja é a comunidade dos pecadores salvos. Ninguém pode ser excluído da Igreja. Somos todos pecadores salvos, disse o Papa Francisco na audiência geral. São José e a comunhão dos santos foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, dia 2, realizada na Sala Paulo VI. Francisco concentrou-se neste importante artigo de fé que pode enriquecer a nossa vida cristã e também moldar da melhor maneira a nossa relação com os santos e com os nossos entes queridos falecidos. O santo é um intercessor. Mesmo quando confiamos plenamente na intercessão de um santo, ou ainda mais na Virgem Maria, a nossa confiança só tem valor em relação a Cristo. O vínculo que nos une a Ele e entre nós tem um nome específico: comunhão dos santos. Não são os santos que fazem milagres, mas apenas a graça de Deus que atua através deles. Os milagres são feitos por Deus, pela graça de Deus que age através de uma pessoa santa, uma pessoa justa. Isso deve ser claro. Tem gente que diz: eu não acredito em Deus, mas acredito neste santo. Não, está errado. O santo é o intercessor, aquele que intercede por nós. É o Senhor que nos dá a graça por meio do santo. A comunhão dos santos é a Igreja. Então, o que significa a comunhão dos santos? Perguntou o Papa. A comunhão dos santos é a Igreja. Isso significa que a Igreja é a comunidade dos pecadores salvos. Ninguém pode ser excluído da Igreja. Somos todos pecadores salvos. A nossa santidade é o fruto do amor de Deus manifestado em Cristo, que nos santifica, amando-nos na nossa miséria e salvando-nos dela. Graças a Ele, formamos sempre um só corpo, diz São Paulo, no qual Jesus é a cabeça e nós somos os membros. Amados irmãos e irmãs, a alegria e a tristeza que atingem a minha vida dizem respeito a todos, assim como a alegria e a tristeza que atingem a vida do irmão e da irmã ao nosso lado também diz respeito a mim. Não posso ficar indiferente aos outros, porque estamos todos num só corpo, em comunhão. Neste sentido, o pecado de uma pessoa atinge sempre a todos, e o amor de cada pessoa atinge a todos. Em virtude da comunhão dos santos, desta união, cada membro da Igreja está ligado a mim de uma forma profunda, e este vínculo é tão forte que não pode ser interrompido, nem mesmo pelo falecimento. Com efeito, a comunhão dos santos não diz respeito apenas aos irmãos e irmãs que estão ao meu lado neste momento da história, mas também àqueles que concluíram a sua peregrinação terrena e atravessaram o limiar da morte. Eles também estão em comunhão conosco. Em Cristo, ninguém pode realmente nos separar daqueles que amamos, porque o vínculo é o vínculo existencial, um vínculo forte que está em nossa própria natureza. Só muda a forma como estamos juntos, mas nada e ninguém pode quebrar esse vínculo. A comunhão dos santos mantém unida a comunidade de fiéis na terra e no céu. A devoção é uma forma de expressar o amor. Nesse sentido, a relação de amizade que posso construir com um irmão ou irmã ao meu lado, também a posso estabelecer com um irmão ou irmã no céu. Os santos são amigos com quem frequentemente estabelecemos relações de amizade, disse o Papa, acrescentando: aquilo que chamamos devoção a um santo, sou devoto deste santo, desta santa, aquilo que chamamos de devoção é, na verdade, uma forma de expressar o amor a partir deste mesmo vínculo que nos une. Na vida cotidiana pode-se dizer: mas essa pessoa tem muita devoção aos seus velhos pais. Não é uma forma de amor, uma expressão de amor. Todos sabemos que podemos sempre recorrer a um amigo, especialmente quando estamos em dificuldade e precisamos de ajuda. Todos precisamos de amigos. Todos precisamos de relações significativas para nos ajudar a enfrentar a vida. Também Jesus tinha os seus amigos e recorreu a eles nos momentos mais decisivos da sua experiência humana. A propósito de amizade, Deus confiou a José as coisas mais preciosas que ele tem, o seu filho Jesus e a Virgem Maria. Graças à comunhão dos santos, nos sentimos próximos dos santos e santas que são nossos padroeiros. Esta é a confiança que nos deve animar sempre a recorrer a eles em momentos decisivos de nossa vida. Francisco concluiu dizendo que a devoção aos santos não é uma coisa mágica, não é uma superstição.
É simplesmente falar com um irmão, uma irmã que está diante de Deus, que viveu uma vida justa, uma vida santa, uma vida modelo, e agora está diante de Deus. Eu falo com este irmão, com esta irmã, e peço sua intercessão pelas necessidades que tenho. Deixe um amém nos comentários. Compartilhe no WhatsApp esse vídeo. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Papa aos institutos seculares. A fraternidade derrota o vírus do individualismo. Sejam um fermento de verdade, bondade e beleza, e sejam o sal que dá sabor, porque sem sabor, desejo e maravilha, a vida permanece insípida e as iniciativas permanecem estéreis. Palavras do Papa Francisco, a presidente da Conferência Mundial dos Institutos Seculares. No dia da vida consagrada, o Papa Francisco enviou uma carta à Senhora Jolanta, presidente da Conferência Mundial dos Institutos Seculares, recordando o aniversário número 75 da Constituição Apostólica Provida Mater Ecclesiae. Na Constituição Provida Mater Ecclesiae, escreveu Francisco Pio XII. Reconheceu a forma de testemunho que, especialmente desde as primeiras décadas do século passado, estava se espalhando entre católicos leigos particularmente comprometidos. E um ano depois, em 12 de março de 1948, com o moto próprio Primo Feliciter, o mesmo pontífice acrescentou uma importante chave interpretativa. Em comparação com o Provida Mater, que indicava vocês simplesmente como institutos, um moto próprio acrescentava que a identidade específica do seu carisma provinha da secularidade, definida como a razão de ser dos próprios institutos. Isto deu plena legitimidade a esta forma vocacional de consagração no século. Caminho de santificação do homem. Depois da recordação histórica, o Papa fez um convite. Sejam animados, caros membros dos institutos seculares, pelo desejo de viver uma santa secularidade, porque vocês são uma instituição leiga, são um dos carismas mais antigos e a Igreja precisará sempre de vocês. Mas a sua consagração não deve ser confundida com a vida religiosa. É o batismo que constitui a primeira e mais radical forma de consagração. Reiterando, o batismo é a fonte de toda a forma de consagração. Por outro lado, os votos são o selo do seu compromisso com o reino, e é precisamente esta dedicação indivisível ao reino que lhes permite revelar a vocação original do mundo. O seu está a serviço do caminho de santificação do homem. A natureza específica do carisma dos institutos seculares os chama a serem radicais e ao mesmo tempo livres e criativos para receber do Espírito Santo a forma mais apropriada de viver seu testemunho cristão. Vocês são institutos, mas nunca se institucionalizem. Semente e fermento. O Papa continuou sua carta, afirmando ainda: a secularidade, seu traço distintivo, indica uma forma evangélica precisa estar presente na Igreja e no mundo, como uma semente, um fermento. Explicando, a semente é a premissa da vida, o fermento é o ingrediente essencial para que o pão seja perfumado. Convido, portanto, a aprofundar o significado e o modo de sua presença no mundo e a renovar em sua consagração a beleza e o desejo de participar da transfiguração da realidade. Passo sucessivo. Neste ponto, o Papa convida a um novo passo a ser dado. Originariamente, vocês escolheram sair das sacristias para levar Jesus ao mundo. Hoje, o movimento de sair deve ser completado por um bom compromisso de tornar o mundo presente, não a mundanização, na Igreja. Vocês viveram muitas mudanças com antecedência, mas sua experiência ainda não enriqueceu suficientemente a Igreja. O movimento de profecia, que vocês hoje são chamados, é o próximo passo depois daquele que os viu nascer. Isto não significa voltar à sacristia, mas ser antenas receptivas que transmitem mensagens. É tempo de testemunhar. Francisco escreveu ainda que na encíclica Fratelli Tutti: lembrei que a degradação social e ecológica em que o mundo se encontra hoje é também uma consequência de uma forma inadequada de viver a religiosidade. Sugerindo, penso em vocês como um antídoto para isso. A secularidade consagrada é um sinal profético que exorta a revelar com a vida mais do que as palavras o amor do Pai, para mostrá-lo diariamente nas estradas no mundo. Hoje não é o tempo de discursos persuasivos e convincentes, é sobretudo tempo de testemunhar, porque enquanto a apologia divide,
A beleza da vida atrai. Sejam testemunhas que atraem. Sejam o fermento e o sal da vida. Por fim, Francisco afirma ainda: a secularidade consagrada é chamada a colocar em prática as imagens evangélicas de fermento e do sal. Sejam um fermento de verdade, bondade e beleza, fermentando comunhão com os irmãos e irmãs ao seu redor, pois somente através da fraternidade e o vírus do individualismo pode ser derrotado. E seja o sal que dá sabor, porque sem sabor, desejo e maravilha, a vida permanece insípida e as iniciativas permanecem estéreis. Deixe nos comentários um amém. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas no WhatsApp. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Francisco sobre Myanmar. Não podemos olhar para o outro lado. O Papa lançou um novo apelo à reconciliação no país asiático, onde o golpe de Estado ocorrido há um ano e a crise causada pela pandemia tiveram um efeito devastador sobre a situação humanitária e econômica. Não se pode ficar indiferente diante da violência que está ensanguentando Myanmar. Na audiência geral, o Papa Francisco relançou o apelo dos bispos birmaneses para que a comunidade internacional trabalhe pela reconciliação entre as partes envolvidas. Não podemos olhar para o outro lado, disse o Papa, diante do sofrimento de tantos irmãos e irmãs. Peçamos a Deus em oração o consolo para essa população martirizada. A Ele confiamos os esforços pela paz. Um povo sofredor. Com um golpe de Estado em 1º de fevereiro de 2021, o exército de Myanmar, liderado pelo general Min Aung, derrubou o governo da Liga Nacional para a Democracia de Aung San Suu, que foi presa junto com outros expoentes do governo. Desde que os militares tomaram o poder, mais de 400 mil pessoas fugiram de suas casas. Mais de 30 mil procuraram asilo em um país vizinho. Quase uma pessoa entre duas vive abaixo da linha da pobreza. No ano passado, milhões de pessoas perderam seus empregos. Os preços dos alimentos essenciais subiram e a moeda nacional entrou em colapso. De acordo com Save the Children, pelo menos 150 mil crianças foram obrigadas a fugir de seus lares. O sistema de saúde está em desordem e a maioria das escolas está fechada. No primeiro aniversário da tomada do poder pelo exército, foi realizada uma greve nacional. As autoridades anunciaram recentemente que os manifestantes poderiam ser acusados de traição. No ano passado, cerca de 1.500 civis foram mortos e mais de 11 mil presos após a repressão de uma longa onda de protestos. O apelo dos bispos. Na audiência geral, o Papa fez seu apelo dos bispos birmaneses. Em janeiro passado, a Conferência Episcopal de Myanmar pediu que fosse facilitado o acesso humanitário às pessoas que sofrem e às pessoas deslocadas. A dignidade humana e o direito à vida. Lê-se na Declaração dos Bispos Birmaneses no final de sua Assembleia Anual, realizada em Yangon, de 11 a 14 de janeiro. Não podem ser comprometidas. Pedimos com a mesma veemência o respeito pela vida, pela santidade dos lugares de culto, hospitais e escolas. Todos aqueles que fazem o seu melhor para ajudar as pessoas devem ser protegidos e ajudados. O documento expressa profundo pesar pela situação atual do país e se preocupa com o altíssimo risco à vida e à segurança de pessoas inocentes e especialmente pelos deslocados, crianças, mulheres, idosos e doentes nas áreas atingidas, independentemente de sua origem étnica ou religiosa. Milhares estão em movimento e milhões estão passando fome. Myanmar é uma área de guerra. Por ocasião do primeiro aniversário, em 1º de fevereiro, do golpe de Estado militar no país asiático, o cardeal Charles Bo, arcebispo de Yangon, salientou em entrevista ao Vatican News que o povo de Myanmar está em uma situação desesperada. A opressão militar é uma prolongada via sacra, onde o Jardim do Éden se torna o Monte Calvário. O que o país está passando é uma fase de caos, confusão, conflito e agonia humana que está em aumento. O povo, acrescentou o cardeal, vive uma atmosfera de medo, ansiedade e é forçado à fome. Todo o Myanmar é uma área de guerra. Deixe suas palavras de conforto e apoio ao povo de Myanmar. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Isso é muito importante. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.